Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ao Senhor, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém. Jesus está aqui. Quem acredita, levanta a mão. Aleluia. Se você não acredita, Ele está aqui do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia, porque eu creio na palavra do Senhor e ela diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, então aqui Ele está. Amém? Aleluia. E mais uma vez, para não perder o costume, aleluia, Jesus Ele está aqui por tua causa. Aleluia. Por tua causa Jesus está aqui. Aleluias. Glórias a Deus. Assim como nosso irmão Davi falou. Aleluia. Glórias a Deus. O pregador não veio. Aleluia. Mas o que não falta nesta igreja é pregador. Aleluia. Glórias a Deus. Digno ao Senhor. Aleluia. Eu gosto, aleluia, assim. Porque geralmente quando me convida antes eu fico em uma preocupação, aleluia, terrível. Eu fico aquela semana terrível, é dor de barriga, tudo acontece comigo. Quando vai chegando a hora, eu corro pro banheiro e minha mulher fala, ô meu irmão, você já tá aí? Eu falo, já. Eita glória. Mas eu gosto assim, quando Deus pega a gente, aleluia, no de repente, porque, aleluia, preparado todos que estão aqui estão, amém? Porque não é eu, não é você que fala, quem fala é a palavra do Senhor. Amém? Pode se assentar, você que pode, no nome de Jesus. Cadê a minha segunda ajudadora, Agnes? Não veio hoje? Aleluia. Pega a Agnes no carrossel lá, Jesus. Aleluia. A primeira é minha Radassa, amém? A segunda é a Agnes, minha ajudadora. Então vem aqui, Fernanda, me ajudar a louvar o Senhor. Aleluia, você é Yasmin, amém? Glórias a Deus. Jesus colocou esse louvor no meu coração. Aleluia, eu vou louvar Ele junto com as irmãs. Aleluia, e se você puder, eu sei que você está cansado, terça-feira você trabalhou. Aleluia, no seu serviço ou na sua casa você trabalhou. Então se coloque de pé, mesmo cansado. Aleluia. Glórias a Deus. Porque assim como Isaac ofereceu um sacrifício, se sacrifique por ele nessa noite. Fique de pé no nome de Jesus, meu irmão. Amém? Feche seus olhos e vai dando glória a Deus aí. Pode soltar, filho. Aleluia, meu rei. Eita, que o maná vai. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é lindo. Não entenda, dê glória a Deus. Não queira entender. Jesus te ama. Ele manda eu te dizer que Ele está no barco. Jesus manda eu te dizer que Ele está no barco contigo. Você não vai naufragar. Você não vai afundar, diz o Senhor. É muito difícil seguir na caminhada. Quando tudo está, aleluia, o vento está ao contrário daquilo que nós queremos ver, queremos ouvir ou precisamos. Mas é na tua dificuldade, na tua provação que Ele está contigo. A subida que me dará você e um dará sou. Jesus manda te dizer que Ele está contigo nesse vento. Mas no vento, irmão João Paulo, Ele é Deus de vento. Ele é Deus de vento, de vento, de vento. Ele está contigo no vento. É nessa hora que Ele te diz: clame, clame a mim. Você consegue confiar? Você consegue não somente acreditar? Eu sei que a caminhada é tão difícil de você seguir. É tão bom você estar sorrindo.
subinequeio quando recebe a candarai, eu confio. Você precisa acreditar. Para eu confiarei. Anacandarai, acredite. Ela soube na candarai. Você não vai afundar nem naufragar. Ela subinequeio reviaçou. Ele mandou dizer para pessoas aqui dentro nessa noite. Nesse vento Ele está te vendo. Segura em tuas mãos. Ele mandou dizer e eu vou falar. Você não vai afundar, você não vai naufragar nesse vento, minha irmã. Ele está vendo o teu sofrimento, a tua dor dentro do teu peito e do teu coração. Alaço, Ele som no seu coração essa noite. Ele te diz, filha, não temas, eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, e muito menos as chamas vai arder em ti. Alabacaio reviassupi. É por isso que ele diz para você confiar nele essa noite. Aleluia. Eu te amo, Jesus Cristo. Se coloque de pé, você que pode nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia, meu rei, nos fortalece. Aleluia. Grande é a presença de Jesus neste lugar. E a presença dele é grande neste lugar somente por tua causa, somente por causa de você. Não é por causa que é o presbítero João Paulo que está aqui com este microfone. Ele não é nada, ele é pó, ele é cinza, ele é barro. Mas a presença dele está aqui por tua causa, meu irmão. É só por causa de você, não é por causa de mais ninguém. Porque a glória e a honra é toda para ele, não é para mim. Aleluia, amém, igreja? Amém. Quem entendeu, diga glórias a Deus aí. Olha para o irmão que está do lado e fala: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Sabe por que ele está aqui? Olha para ele e fala: é por tua causa, meu lindo e minha linda. Aleluias. Por causa de você. Aleluia, por isso que ele está aqui. Aleluias. Ele é grande, ele vai falar contigo nessa noite. Não sei de que forma, mas eu sei que ele vai. Aleluias. Digno é o Senhor. Aleluia, eu amo esse Jesus. Toda a igreja lê o 8 comigo aí. 22:8. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu disse toda a igreja, eu não disse 2 ou 3. 1, 2, 3. E disse Abraão: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Pode se assentar, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Aleluia, porque você está vivo. Se você está vivo, você tem que ter alguma reação. Aleluia, toda ação gera um aleluia, uma. Toda ação gera uma. Aleluia, então se você dá glória, meu irmão, a glória vai descer, porque gera, meu irmão. Isso é automático, meu irmão. Você dá glória para ele, ele te ouve, ele levanta no trono. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus é grande. Aleluia. Todos aqui já conhecem a história de Isaac, de Abraão. Aleluia. Todos aqui sabem que Abraão, aleluia, Deus chega um dia até Abraão e fala: Abraão, levanta aí, meu filho, acorda. E diz para ele: é o seguinte, Abraão, agora que eu já conheço o seu coraçãozinho, que você, aleluia, ama o teu filho, que esse é o filho da promessa, ao qual você esperou por muito tempo. Agora é o seguinte, Abraão, eu quero este filho para mim. Aleluia. Eu quero que você me ofereça este filho em um holocausto para mim. Lá no Monte Moriá, aleluia. Pega o teu filho e leva até lá o monte e eu te mostrarei. Aleluia. Pode colocar outro fundo aí, Felipe. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Algum fundo que mais assim, né? Mas a gente reflita. Glórias a Deus, que hoje é noite de reflexão neste lugar. A palavra é para você sair daqui refletindo e mastigando ela, que Jesus é bom. Aleluia. E foi mais ou menos assim. Abraão, ele esperou, meu irmão, por muito tempo por um filho, por uma promessa de Deus. E Deus, ele, aleluia, vem, aleluia, e concede a vitória, dá um filho a Abraão. Mas aquela criança vai crescendo, uma criança especial, obediente. Uma criança, aleluia, atenciosa à obra, aleluia, de Deus. E Abraão se alegra muito com aquele filho, muito, mas muito mesmo. Porque além de ser uma promessa, era um filho muito obediente. Mas chega um certo dia que Deus chega até Abraão e fala: Abraão, eu quero Isaac para mim. Você vai oferecer ele a sacrifício em um holocausto a mim. E eu fico, aleluia, perplexo. Eu fico, aleluia, pasmado com a situação, aleluia, que Abraão age.
vou esperar hoje o dia, a noite passar. Quem sabe assim Deus muda de ideia, porque eu amo muito este filho. Aleluia, de madrugada mesmo que Abraão levanta. Abraão, ele levanta de madrugada. Deus, aleluia, fez, aleluia, um pedido a Abraão: e me entregue o teu filho. E imediatamente, aleluia, Abraão responde ao Senhor e vai, aleluia, oferecer o seu filho em holocausto. Aleluia, Jesus. Quantas das vezes você precisa ouvir a voz do Senhor essa noite? Deus manda eu te dizer. Até quando Deus vai ficar falando e falando e falando com você e você não dá ouvido? É muito difícil, aleluia, o que Ele te pede que você não vê imediatamente. É muito difícil, meu irmão e minha irmã. Até quando Ele vai continuar pedindo para você? Aleluia. Abraão, o seu único filho, o fruto do milagre, o fruto da esperança, a alegria da família. Chega o meu Deus e fala: me dá o seu filho. Sacrifício muito grande. Eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer irmã aqui, eu chegar e falar: irmã Rose, Deus mandou você dar o Hugo para ela, para ele. Não, você tá louco? Eu vou mandar o Luciano te pegar de pau se você falar isso de novo. Se eu falar: Karine, é o Pedro que Deus quer. O Jadião aparece aqui com a moto, meu irmão, e sai da frente. Aleluia, meu Deus. Acá eu have a saio, né, que eu have a sua. Irmã Rosana, Deus quer a Larissa. Ela vai falar com o João Paulo: você está na cara. Eu não vou fazer isso, mas nem que Deus me mate. Davi, eu quero jogo. Mas Abraão, ele engoliu seco. Ele engoliu seco e de madrugada mesmo ele levanta, pastor Davi. De madrugada, ele não esperou o sol nascer para Deus mudar de ideia. Ele não esperou. Ele pegou o seu filho e falou: Isaac, vamos ali oferecer um sacrifício. Aleluia, meu rei. Aleluia, imediatamente Abraão ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Foi um impacto, foi uma pancada, uma facada no coração daquele homem, mas ele disse: Senhor, eu vou te dar, então se eu quer eu estou levando. E agora? Se o Senhor quer, eu estou levando. Isaac, levanta, meu filho, vamos oferecer a Deus o sacrifício. A Bíblia diz que ele pega os teus servos e vai. Aleluias. Mesmo ainda assim ele acreditava que Deus poderia mudar de ideia, mas ele, aleluia, acreditava e não murmurou. Ele atendeu e foi. Aleluia, meu Deus. Chega até perto do monte, aleluia, alguns quilômetros ele avista o monte, diz a Bíblia. E ele fala para os seus servos: ó, espera aí que eu e meu filho vamos lá. Iremos oferecer o sacrifício e iremos voltar. Aleluia. Mas como que ele fala que eles vão voltar se Deus falou que Isaac iria ser morto, oferecido naquele holocausto como sacrifício? Não sei se ele acreditava que ele ia matar e Deus ia ressuscitar, mas que ele foi, ele foi. E o que me chama a atenção, meu pastor José, é que lá vai mais uma facada no seu coração, pior do que a voz de Deus, pior do que a voz de Deus, essa facada no coração dele neste momento. Qual é, irmão João Paulo? O filho dele olha para ele e fala: pai, eu estou vendo uma lenha, eu estou vendo cutelo, ou seja, um machado, aonde você vai matar o cordeiro. Eu estou vendo nas tuas mãos, papai. Eu estou vendo a tocha com fogo, meu pai, nas tuas mãos, que você
apóstolo. Mas papai, aonde está o cordeiro? Aleluia. Aonde está o sacrifício, papai? Aleluia. Imagina, meu irmão. Hoje a gente pode dar vitória. Minha radacinha nunca. Ixi, a Fernanda jamais. Meu Deus do céu. Já foi um. Meu Bielzinho. Ih, Mas quando Deus quer, Deus quer. Oh, aleluia. Quando Deus fala, Deus fala. Quando Deus pede. Quando Deus leva. Aleluias. É o querer dele. Aleluias. É a vontade dele, não a mim, não a sua, não a mim, não a sua. Alacaio reve a subi. É a vontade dele, Malaceio reve a subi. Quando Deus quer, meu irmão. Quando Deus pede. Quando Ele leva. Não tem como reclamar e negar. Não tem. Não tem a subnaio reve a saio. Alabracaio reve a su. Não tem a cano reve. Alava subnaio reve. a obra vai ser feita. Ela subnaio. Como que é grande a presença dele aqui. Ela tornou lá, sai. Alabracaio reve a su. A vontade dele é melhor do que a minha, e a sua é muito mais perfeita do que a minha, do que a sua. O querer dele é mais perfeito do que o meu e do que o seu. E tem coisa que você só vai entender naquele grande dia. É naquele grande dia. É só lá que Não adianta indagar que você não vai entender. Avassupe. Aleluia, meu Deus. E me vem a facada, papai. Aonde está o cordeiro, papai? Você que é mãe, feche os seus olhos. Imagine o seu filho ou a sua filha chegando até você no meio da montanha dizendo: mamãe, aonde está o cordeiro, mãezinha? Mãezinha, eu estou cansado de ver a senhora oferecer o sacrifício ao Senhor. Eu sei que a senhora usa lenha, coloca lenha. Eu sei que a senhora usa o fogo. Sim, também, mamãezinha. O cutelo também para matar o animal. Eu sei que a senhora também usa, mãezinha. Mas em cima de tudo isso, mamãezinha, tem um sacrifício. Cadê ele que eu não estou vendo, mamãezinha? Você não suportaria, você não aguentaria tal pedido. Você não aguentaria. Você não suportaria, você dizia: Deus, não! Santo, aleluia! Daqui mesmo desse monte eu estou voltando, não! Eu ofereço o meu rebanho todo, mas ele não! Aleluia, Deus. Mais uma vez eu te digo, por que está tão difícil você renunciar ao que Deus está mandando você renunciar? O maior sacrifício do ser humano nessa noite, nessa terra, é aquele que a Bíblia diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é difícil negar a gente mesmo, como é difícil negar a gente mesmo, como é difícil negar os desejos, as paixões, as vontades carnais deste mundo, como é difícil, como é difícil. Mas você precisa se sacrificar, você precisa se sacrificar. Ainda que pareça impossível, você tem que se sacrificar. Alacanaravassub, isso vai te impedir de entrar no céu. E até quando ele vai ter que te pedir: filha, não, filho, não, eu não quero, não. Filho, não pode, não pode, não pode. É muito difícil negar a nós mesmos. É tão difícil negar a nós mesmos. Isso é
negar aquilo que você deseja, negar aquilo que você mais quer, mas Deus não quer. Mas aquele que quer vir após mim, amém, igreja? Aleluia! Aquele que quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. olha para a pessoa que está do seu lado e fala: negue-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia. E eu vejo Abraão com aquela punhalada. Meu Deus, a hora já foi embora. Jesus, eu nem vi, meu irmão. Não fica bravo comigo, não. Ainda dá tempo de você pegar a novela das 9, das 10, não sei qual é ela, mas dá tempo. Então vai dando glória, só você correr um pouquinho mais depressa. Então eu te dou um conselho, hoje em dia você pode gravar a sua novela, amém? Assim você não fica nervoso com o pregador no culto. Você grava, chega em casa, você assiste ela todinha. Aleluia! Essa é forte, hein, igreja? Amém, igreja? Irmão, grande é o mistério de Deus aqui, mas a hora já foi embora. A hora foi embora. Aleluia! Mas eu quero louvar um louvor com o Josiclé. Vem aqui, Josiclé. Se coloque de pé, igreja. A gente já está encerrando. Jesus, deu nem para começar. Eita Deus, tá vendo como é bom, irmão? Quando o negócio vem quentinho do céu é melhor, meu irmão. Às vezes você estuda, chega aqui, Jesus muda tudo. Aleluia. Ajuda, pastor. Feche seus olhos, converse com Deus. Oh, aleluia, Jesus! Eu amo esse Jesus. Deus. Jesus é lindo, irmão. Toda a honra é para Ele, a glória é todinha para Ele. A gente não merece nada. Eu falo para Jesus, Aleluia. o Senhor já me deu tanta coisa, não precisava nada, Jesus. Só o Senhor ter me tirado daquele buraco, Jesus. Eu já estou te devendo. Amém? Feche seus olhos. Conversa com Deus, se você puder, se você conseguir. Se você não conseguir, amém, fique à vontade, amém? A gente temos livre-arbítrio nessa terra, mas se você conseguir, converse com Ele, que Ele está aqui, Ele quer te ouvir. Aleluia! Amém, igreja? Aleluia. Solta, Felipe, no nome de Jesus, se já achou. Uma das coisas mais importantes no evangélico é que Jesus nunca disse que seria fácil, apenas que valeria a pena. Então vai valer a pena toda essa caminhada, todo esse sofrimento, toda essa perseguição, aleluia, toda a calúnia, toda apontação vai valer a pena. Aleluias. Aleluias. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus. Aleluias. Louvado seja o Cordeiro, poderoso, verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Tremendo e santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus Cristo. Vai falando com Deus aí, meu irmão. Aleluia.